Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo, sinceramente, esse tema passou pela minha cabeça N vezes desde que eu iniciei o canal, mas sempre, ao longo de todo esse tempo, já vão ir para 6 anos, pelo menos, que eu estou com o canal, sempre eu pensei, não, mas não merece tanta audiência, né, por um lado, e por outro, eu acho que tá muito claro, né? Quem reclama é naturalmente o outro lado, um específico, mas no geral pode até dizer que, mas aquele campeonato foi meio estranho, mas eu nunca vi ninguém, até tirando fora, né, do nicho específico, nunca vi ninguém dizendo assim, querendo que fosse retirado, né? Uma conversa minimamente séria, isso não acontecia, né? Porém, agora, com os novos recentes acontecimentos, eu me vi na quase que obrigação moral de vir fazer esse vídeo e tentar esclarecer as coisas, colocar as cartas na mesa, né? Então, assim, eu estou fazendo esse vídeo para falar naturalmente sobre o Campeonato Brasileiro de 2005, sobre as situações que envolveram ele. Então, eu estou fazendo esse vídeo com um misto de três sentimentos, pelo menos, né? Um pouco de nostalgia, porque eu vivi muito intensamente aquele período, né, 2005, ano de 2005, então nós acompanhávamos todos os jogos, né, minha família e eu, então sempre fizemos, né, mas naquela época ainda mais intensamente, porque até pelo fato que todos morávamos juntos, então esse jogo específico, o jogo Corinthians e Inter lá na 40ª rodada, nós vimos também juntos num, num barzinho ali, né, um local ali perto de casa que estava todo decorado com coisas do Corinthians, o pessoal, todo mundo torcendo para o Corinthians e tal. Então, me lembro muito bem de como foi aquele campeonato, como foi o período, quando surgiu as denúncias, o período em que começou-se a sugerir a anulação, como que estava sendo visto, e depois da anulação, como foi visto, e, sobretudo, o clímax, né, a decisão Corinthians e Goiás, Internacional e Curitiba no mesmo tempo, o Inter dando a volta olímpica no Couto Pereira depois de ter perdido a partida por 1-0, o Coritiba ser rebaixado. Os caras fizeram esse papel, né? Se prestaram esse papel. Também tem um sentimento aqui de um pouco de perplexidade, porque há uns meses atrás eu fiz um vídeo sobre o Felipe Massa, né? Querendo o título da Fórmula 1 de 2008 e a minha sensação era rigorosamente a mesma. Inclusive, eu vejo muitas semelhanças nos dois pleitos e tenho certeza que o final de ambos vai ser o mesmo. Do Massa ainda não tem nada definido assim público, mas me parece que já morreu na casca, né? E eu espero, honesta e sinceramente, que o destino seja o mesmo para eles. Mas também um pouco de escárnio, confesso a vocês. Nunca vi o Internacional, o Sport Clube Internacional, nunca o vi como um clube gigante do futebol brasileiro. Ele é grande como aquela história de expandir o leque, né, para tornar 12, 13, 14 grandes. Aí ele se insere certamente como grande, mas eu não o vejo na primeira nem na segunda prateleiras históricas do futebol nacional. Já falei sobre isso em outros vídeos. O Internacional, para mim, está entre os 9 a 10 maiores clubes do Brasil, né? Seguramente o Inter é inferior aos quatro assim chamados grandes paulistas, seguramente é inferior ao Flamengo, ao seu rival Grêmio, ao Cruzeiro e também ao Vasco. Historicamente, o Inter é inferior, embora nos últimos 25 anos do Vasco nós olhemos e pensemos que se trata de um clube apenas médio, né? Mas o Inter, nos últimos 15 anos, não está muito longe disso, não. Está bem parecido, inclusive. Então, é essa mistura de sentimentos, né? Claro que quando você começa a relembrar assuntos com mais profundidade, você vai vendo outras coisas, né? Coisas que você já nem lembrava mais, aparece aqui e ali. E confesso a vocês que, na verdade,
tudo o que eu não lembrava, que eu relembrei, só veio corroborar a minha visão, tá? Então não tem nada que tenha feito eu mudar, pelo contrário. Então vamos falar aqui sobre o que que o Inter nesse momento está buscando, né? Nesse momento o Inter ele está buscando a divisão do título. Ele quer ser reconhecido como um co-campeão, como também campeão brasileiro de 2005. Ele quer que seja registrado para a história lá, campeões brasileiros, ano X, Y, Z, ano de 2005, título dividido entre Internacional e Corinthians. E aí, só por essa notícia, a primeira coisa que vem à minha cabeça, muito simplesmente primeiro, não existe título dividido. Ah, mas já teve. Sim, já teve alguns casos, né? Eu falei aqui muitas vezes na história do canal sobre o torneio de São Paulo de 1966, um dos anos mais caóticos da história do futebol brasileiro, talvez o mais, 2005 é um deles, talvez o mais caótico da história do futebol brasileiro, em que você simplesmente chega lá ao final do torneio de São Paulo, você tem quatro equipes, Corinthians, Vasco, Santos e Botafogo, empatadas em número de pontos, e não havia, no regulamento, não havia previsão de critério de desempate, que não fosse os pontos apenas. A previsão era simplesmente de novos jogos, jogos de desempate. Só que nós estávamos num período tão caótico, e com a proximidade da Copa do Mundo, que simplesmente falaram: não, acaba assim, diz que todo mundo foi campeão. E o outro título dividido que nós temos é do Campeonato Paulista de 1973, que é dividido entre Santos e Portuguesa, mas por uma situação das mais bizarras da história do mundo, eu diria. O jogo foi para decisão nos pênaltis. O Santos marca o seu primeiro gol, a Portuguesa marca um deles, não lembro a ordem exata, mas o Santos fez o seu, a Portuguesa acertou um, o Santos fez outro, a Portuguesa errou, o Santos fez um terceiro, a Portuguesa errou. O juiz, árbitro Armando Marques, simplesmente diz: acabou, o Santos é campeão. Terminou o jogo, e foi para o vestiário, blá, blá, blá. Aí notaram, não, mas tecnicamente a Portuguesa ainda poderia fazer converter os seus pênaltis que ela tinha por cobrar ainda. O Santos poderia eventualmente errá-los e aí a decisão iria para aqueles apenas um de cada até que um deles errasse, né? E aí, não, a solução da história no dia seguinte dividiram o título. Então, nem lá nem cá se assemelha ao Campeonato Brasileiro de 2005 e o próprio pleito do Internacional demonstra o erro deles, né? Porque, afinal de contas, se fosse o caso de uma reivindicação séria e com fatos contundentes, o certo seria, né, que o Corinthians transferisse o título para o Internacional, fosse dado um novo troféu para o Inter, e o Inter fosse reconhecido brasileiro em 2005 e o Corinthians fosse, perdesse esse título na história. Mas não é isso que o Inter está querendo, em primeiro lugar. Segundo questão, o Inter também não está colocando aí mais na mesa o famoso famigerado pênalti do Fábio Costa no Tinga, né? Então vamos considerar que o Tinga não se jogou, que ele não simulou, né? Vamos considerar que foi um pênalti de fato, foi um erro de arbitragem, deveria ter sido marcado o pênalti, só que na cabeça do Colorado de todo esse tempo, o Inter, aquilo lá foi um gol do Internacional. Aquele jogo, na cabeça deles, terminou 2-1. Não passa pela cabeça deles a hipótese de que fosse marcado o pênalti, o Inter cobrasse, o jogador chutasse na trave, chutasse para fora, o goleiro defendesse. Isso não é cogitado em qualquer conversa. É como se fosse 100% de chances de acerto. É literalmente um gol feito, um gol absolutamente legítimo, que foi anulado posteriormente e retirado aquele gol do Internacional. Mas também o Inter não está questionando isso, até porque fica aí a parte cômica. Suponhamos que o Inter, de fato, cobrasse aquele pênalti, fizesse o gol
e vencesse a partida por 2-1. O campeonato terminou 81-78 para o Corinthians com uma vitória a mais e com um saldo 5 gols à frente. Se o Inter convertesse aquele gol, o Inter passaria de 78 para 80 pontos, o Corinthians cairia de 81 para 80. O Corinthians cairia de 23, 24 vitórias para 23, que é o número de vitórias que o Inter passaria a obter. Ambos estariam, portanto, empatados em número de pontos e em número de vitórias. Iríamos para o saldo de gols, o Corinthians permaneceria à frente do Inter. Portanto, se só aquele lance tivesse sido o fator decisório para que o Inter fosse campeão, o Inter não seria campeão. Mas temos aí que lembrar do seguinte também, aí eu vou fazer um comentário posterior. Então, o Inter não está pleiteando o título para si, nem mesmo ele está colocando mais na mesa o erro de arbitragem do Márcio Rezende de Freitas, que teria originado um gol e uma consequente vitória do Internacional. Primeiro, porque ele entende que não é uma questão de tirar o título do Corinthians, ora. E segundo, ele sabendo, né, que o eventual gol que o Inter teria, e não existe isso, né, ser um pênalti sofrido ser um gol, não daria o título para eles na bola. Então, o que o Inter está pleiteando hoje é uma divisão do título com o Corinthians e nós vamos falar exatamente na sequência do que eles estão reclamando. Mas eu quero também fazer uma lembrança aqui para vocês sobre algumas questões que me chamaram a atenção do Internacional, um parênteses que eu vou fazer. Nesse momento que nós estamos gravando, né, nesse período de outubro, que coincide com eles estarem pleiteando esse título a partir de agora, algo que também tem sido colocado aí, está aparecendo muito na mídia, né, e chamou bastante atenção. Primeiro fato, o Internacional, vejamos aqui, é o time com mais pênaltis marcados a favor no mundo nesta temporada. Não é o time que teve mais pênaltis a seu favor no Campeonato Brasileiro. Não é o time brasileiro que teve mais pênaltis a seu favor na temporada. Ele é o time no mundo com o maior número de pênaltis marcados a seu favor neste 2025. Primeira notícia. Segunda notícia interessante relacionada a isso também, que está aí com o nosso internacional, é esse outro ponto aqui, ó. Internacional lidera rankings de lances revisados pelo VAR. Então, o ranking mostra aqui, né, aí falando apenas dos times do Campeonato Brasileiro, né? Vejam que interessante, os números. O Internacional teve 15 decisões do VAR favoráveis a si e 6 contrárias, ou seja, 21 lances deles foram revisados, 15 deles mudaram. Uma expulsão, uma falta na origem do lance, de um gol do adversário, um gol impedido do adversário, um pênalti a seu favor, um pênalti desmarcado, tudo isso. Então o Inter está com um saldo 9. Em seguida vem o Vasco com saldo 7, 10 decisões favoráveis e 3 contrárias e por aí vai. O Palmeiras, que está tão sido falado, que está roubando o brasileiro, teve 7 decisões a seu favor e 3 contra si, com saldo mais 4. Então, neste momento que nós estamos falando do Inter, falar de um complô de arbitragem, de como é prejudicado e perseguido historicamente, né, em 2005, o maior roubo da história do futebol brasileiro, segundo o Fabiano Baldasso, temos aí um momento em que o Inter é, no mundo, o time com mais pênaltis e o líder disparado do Campeonato Brasileiro de decisões do VAR favoráveis a si. Então, agora é que está sendo feita justiça, a torcida colorada. Mas temos outras coisas para comentar e nós vamos comentar na sequência deste vídeo. Então, o que o Inter pleiteia hoje, pessoal? A divisão do título com o Corinthians, com que base? Com a base de que, naquele ano, nós tivemos 11 partidas anuladas,
Dessas 11 partidas anuladas, uma o Inter esteve envolvido contra o Coritiba e duas dessas 11 o Corinthians esteve envolvido, uma contra o São Paulo e uma contra o Santos. Na partida original, o Inter havia vencido o Coritiba e tornou a vencê-lo. Portanto, ele somou 0 novos pontos. O Corinthians, nas duas partidas originais, havia perdido tanto para o Santos quanto para o São Paulo. Nas partidas remarcadas, o Corinthians conseguiu um empate com o São Paulo e uma vitória diante do Santos. Temos vários comentários para fazer sobre isso, mas vamos partir só desse pressuposto. Nesse pressuposto, eu falei para vocês que o Inter tinha, o Corinthians terminou com 81 pontos, o Internacional com 78 pontos, certo? 78 mais 0 permanece 78. 81 menos 4, que é os pontos que o Corinthians obteve, lembrando uma vitória e um empate nos jogos remarcados, 81 menos 4 vai para 77. Portanto, o cálculo simples que fez o Internacional dar a volta olímpica no Couto Pereira naquele dia foi: não, nós temos, na verdade, 78 pontos e o Corinthians não tem 81, mas tem 77, porque o Corinthians acaba de perder para o Goiás. Portanto, o Corinthians tem 77 pontos. Mas aí, como eu disse, tem muita coisa para falar, mas vamos falar uma coisa bem objetiva, bem simples aqui. Vamos supor, então, que fossem removidos os pontos do Corinthians, né? O erro de arbitragem. Então, para o torcedor do Inter, na verdade, não é que o Corinthians ele tem 77 pontos e o Inter tem 78. Para o torcedor do Inter, o Inter tem 80 pontos, porque o Tinga fez aquele gol, e o Corinthians perdeu os 4 pontos dos jogos remarcados e perdeu também aquele jogo para o Inter, né? Então, na cabeça do torcedor colorado, do Fabiano Baldasso e dos outros, o Inter terminou aquele campeonato com 80 pontos, não 78, e o Corinthians terminou com 76, não com 81. 81 menos 4 dos jogos remarcados e menos 1 ponto do empate com o Inter. Então, para eles, é assim: 80 pontos Inter, 76 Corinthians. Inter, inclusive, campeão já com uma rodada de antecipação, não é mesmo? Então, isso é que funciona na cabeça deles. Estou falando bem sério aqui, é bizarro, mas é o que funciona na cabeça deles. Mas então, deixa eu começar a lembrar algumas coisinhas para o torcedor do Inter. O jogo Corinthians e Internacional, o jogo da volta, foi no Pacaembu, a 40ª rodada. Na 39ª rodada, aconteceu o seguinte: Internacional e Brasiliense, lá no Beira-Rio, 0-0 até os 46 minutos do segundo tempo. Quando acontece uma jogada meio estranha aqui no começo da área, na cabeça da área do Brasiliense, o jogador do Inter dá um lançamento, que é um chute, que é um erro de bola, e a bola vai lá de encontro ao senhor Yarley, que estava a mais de 1 metro impedido. Vou mostrar para vocês a imagem aqui. A bola vai para ele, o Yarley vai de encontro à bola, disputa ela com o zagueiro, a bola acaba escapando para cá, o Yarley toca para um outro, recebe, torna a cruzar a bola na área e a partir daí sai o gol do Internacional. Repetindo, estava aos 46 minutos do segundo tempo. Esse jogo terminou 1-0, um gol claramente irregular. É com este gol claramente irregular que o Internacional passa dos 71 pontos que estava naquele momento, quando do início do jogo, para 74, né? Ele vai a 74 pontos por conta da vitória. E nesta mesma noite, o Corinthians estava enfrentando o São Caetano e acabou sendo derrotado por 3-2. O Corinthians somava naquele momento 77 pontos. Portanto, nós tínhamos faltando 3 rodadas para o final, Corinthians 77 pontos, Internacional 71. De modo tal que uma vitória do Corinthians levaria a 80 pontos e o Inter não vencendo ou melhor, o Inter perdendo para o Brasiliense, o Corinthians poderia ser campeão até mesmo naquela rodada. Faltando 3 rodadas para o fim, ele seria campeão matematicamente se tudo desse certo ali. De todo modo, foi para o jogo Corinthians e Inter, né? O Corinthians com 3 pontos à frente. Acontece o empate, o Corinthians vai a 78, o Inter vai a 75.
Na rodada posterior, o Corinthians e o Inter ambos vencem. Aí eles se encontram, tem a rodada final, o Corinthians e o Inter ambos perdem. Por isso ficou 81-78. Só que tem um detalhe também interessante nesta última rodada. Corinthians e Goiás, lá no Serra Dourada. Serra Dourada abre o placar, 1-0, o Corinthians consegue a virada. Aí o Goiás empata e acaba por virar o jogo também no final. Só que o Goiás, ele empatou, né, aos 28 do segundo tempo, mais ou menos isso, com um gol clamorosamente impedido, absurdamente impedido, do Souza, né, que viria a jogar no Corinthians posteriormente e fez mais gols nessa partida do que fez com a camisa do Corinthians. Portanto, aí nós temos dois lances capitais. Um que deu ao Inter a chance de continuar na disputa e um que foi uma derrota do Corinthians e que deu ao Inter a chance da sua volta olímpica. O Corinthians, por conta desse gol sofrido, teve uma derrota. Ele teria um empate, não é assim que funciona a cabeça do Colorado? Então, tira esse gol, o placar verdadeiro é 2-2, mais um ponto para o Corinthians. Tira aquele gol impedido do Inter, 1-0 se torna 0-0, pega 2 pontos do Inter. Portanto, os 3 pontos a mais para o Corinthians estaria com 82 pontos e o Internacional cairia de 78 para 76. Dá o pênaltizinho do Tinga, o Corinthians cairia para 81 novamente. O Internacional passaria de 76 para 78. Continuaria tudo igual, não é mesmo? Então, estou fazendo aqui um raciocínio bem colorado na minha cabeça. Eu sei que beira o ridículo, mas é isso que essa situação parece. Ela beira o ridículo. Você querer criar toda uma narrativa por conta de um lance e ignorar que naquele ano nós tivemos 22 times, 42 rodadas, dizer que o Internacional foi prejudicado por conta daquele lance, querer associar aquele lance com a máfia do apito que originou os jogos anulados, é desonestidade, é cretinice, enfim. Inclusive o Neto, né, o ídolo do Corinthians, ele chegou a dizer isso, não, que aquele título é do Internacional, me solidarizo com o Fabiano Baldasso e blá, 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 blá. Uma enxurrada de críticas ao Neto, de todos os setores do Corinthians, dos conservadores aos mais progressistas. Aí o Neto, ele vem e pede desculpas porque ele esqueceu que os jogos foram anulados, então o Corinthians mereceu o título. Então vamos falar sobre essa questão dos jogos anulados? Vamos falar sobre a questão dos jogos anulados tranquila e claramente. Primeiro, vocês não podem ignorar o contexto. Qual que é o contexto, pessoal? O contexto é o seguinte: 2005 foi um ano bastante caótico, sobretudo era um período muito caótico. Entre o final da década de 90 e início da década de 2000, nós tivemos muitas situações de judicialização no futebol brasileiro, né? Muitas. Para lembrar só algumas delas, 99, os rebaixamentos, já chegou lá, já chegou lá. 99, os rebaixamentos, o Gama entrou na justiça, aí isso originou a Copa João Avelange, o querido Fluminense, que ganhou a terceira divisão no Campeonato Brasileiro de 1999, em 2000 estava na primeira divisão, em 2001 permaneceu e assim foi. Isso todo mundo lembra, né? Nós tivemos jogos anulados, melhor, pontos transferidos. Já chegou lá também, torcedor do Inter, em 99. Aí em 2002 nós tivemos os estaduais, a briga das federações com a CBF, tivemos os torneios interestaduais, né? Sul Minas e Liga Rio São Paulo. Os estaduais foram disputados de outra maneira. O Rio de Janeiro foi chamado de Caixão por causa do caixa d'água. Uma série de situações. Neste Campeonato Brasileiro de 2005, inclusive, eu quero trazer um outro fato aqui à memória para o torcedor do Inter. Vou compartilhar para vocês a imagem. Naquele ano foi a primeira questão, a primeira vez que nós tivemos os jogos com portões fechados. Devido a uma indisciplina de um torcedor aqui e ali, foi o inaugural, foi neste ano. E neste ano o Corinthians ele teve, coloco aqui para vocês, 3 jogos com portões fechados como mandante.
Ao passo que o Internacional, vocês veem aqui a lista dos jogos, ele teve apenas um jogo com portões fechados como visitante. Né? O Corinthians teve um como visitante e três como mandante, com portões fechados. Mas o que você quer dizer com isso? O que tem a ver? Primeiro que era de fato um momento novo, decisões arbitrárias, né? Uma coisa que a gente tornou a ver na pandemia e que posteriormente algumas situações bem extremas de invasão de campo, de violência brutal mesmo, passou a ser um hábito. Então foi inicial, foi um primeiro momento nesse Campeonato Brasileiro. Segundo, o que eu quero dizer reparem a média de público, eu coloco aqui para vocês a média de público. O Corinthians notoriamente sempre foi um clube com maior média de público, sempre foi um fator muito importante para o Corinthians jogando como mandante, sempre fez muita diferença. Isso é um depoimento de todos os adversários, técnicos e jogadores adversários, da pressão que é e da dificuldade que sempre foi. Então, eu pergunto se vocês não entendem que isso tenha prejudicado o Corinthians no seu desempenho geral. Eu não estou dizendo que não deveriam ter remarcado, nem tampouco estou dizendo que a remarcação, que não tenha que ter tido portões fechados, nem tampouco que é por conta disso que o Corinthians foi prejudicado. Não estou reivindicando nada, estou dizendo que era um contexto e que sim, isso prejudicou a performance do Corinthians de forma objetiva, porque um time que tem a maior média de público, que tem com a torcida seu grande diferencial, jogar três partidas sem a torcida afeta sim no desempenho. E o que acontece é que nesses jogos nós tivemos uma derrota diante do Fluminense. E aí, certamente eu poderia dizer, poxa, com a torcida, Corinthians possivelmente não tenha perdido para o Fluminense. Até porque perder para o Fluminense, no caso do Corinthians, eu acho que, claro que acontece, né? Acontece com todo mundo, mas não deve acontecer numa situação normal, né? Enfim, vencemos o Flamengo num dos jogos e perdemos para o Fluminense num desses outros. Poderíamos ter empatado ou vencido. E o Inter, como eu falei, não teve nenhum jogo como mandante a portões fechados. Inclusive, a maioria dos times que tiveram portões fechados, eu me lembro do Vasco, o Botafogo, o Paysandu, o Santos, inclusive, teve vários, né? Mas o Corinthians foi o único dos principais postulantes ao título que teve isso. Então era um contexto diferente, pessoal, eram decisões novas. Foi neste ano, por exemplo, também que nós tivemos a invasão de campo pela polícia para prender o jogador argentino. Lembram disso? E antes disso e depois disso, quantas outras vezes vocês se lembram de polícia entrar em campo para prender jogador de qualquer nacionalidade ou situação que seja? E quantos casos de racismo nós vimos nesse tempo todo? Foi aquele único? Foi por isso que entrou a polícia lá? É lógico que não. Então, era um contexto diferente, pessoal. Precisa se entender isso. Judicialização, intervenção, disputas de poder e tudo mais. Então, neste ano, acontece a revelação da matéria, né? A máfia do apito, matéria da Veja, inclusive um dos principais jornalistas envolvidos nessa matéria para trazer foi o André Rizek, né? Ele se tornou notório a partir dali. Essa máfia do apito, ela revelou basicamente o que nós temos hoje, guys. Hoje nós temos o quê? As tais das bets, né? Nós temos aí casos como o do Bruno Henrique, do Paquetá lá, jogadores que recebem uma grana, ou que têm a chance de receber uma grana por conta de decisões ali e tal. Na época era muito mais rudimentar. Então, esse documentário que o Globoplay faz é muito mais, creio eu, para trazer à memória, primeiro, 20 anos do fato, e segundo, como uma verdadeira gênese do que nós temos hoje, né? Se hoje é uma celeuma tão grande, a gente vê aí o Bruno Henrique vai ser suspenso, vai ser banido, vai ser preso, o que que vai acontecer? Não, continua jogando normal, o Paquetá continua jogando normal, o Bruno Henrique foi suspenso por 12 jogos, aí tal, tal, tal. Eu acho que é muito mais nessa toada. E nesse documentário, o Edilson Pereira de Carvalho, ele fala, que o Inter merecia o título. Ele falou alguma coisa nesse sentido. Se não tivesse os jogos anulados, o Inter seria campeão. O que é um fato, eu acabei de dizer para vocês, né? Uma matemática pura e simples, que ignora tudo, ignora que decisões elas alteram o curso, muda o sentimento, muda a dedicação, muda um monte de coisa. Mas pegando a matemática pura e simples, os jogos anulados, o Corinthians somou 4, o Inter somou 0,
81 menos 4, 77. 78 mais ou menos zero, 78. É simplista, mas é o fato. Ignora-se todos os erros de arbitragem posteriores ou anteriores, ignora-se tudo. Ok? É um fato, né? Os jogos não tivessem sido anulados hoje, ou se desanula os jogos, desanula o que foi anulado, anula o que foi remarcado. É isso que o Inter quer fazer hoje, pessoal. Então, esse é o pleito do Internacional. E qual que é a justificativa para esse pleito? O fato, né, na cabeça deles, de que não houve comprovação de interferência. Inclusive, teve jogos em que o Edilson ele supostamente era pago para favorecer o time que foi derrotado. Então não tem por que você remarcar um jogo em que o cara entra para roubar o time adversário e esse time adversário vence. Então você vai estar beneficiando o infrator, não é isso? É tipo aquele lance em que uma cobrança de pênalti, sai o gol, o goleiro se adiantou e sai o gol. Então eu vou mandar voltar o pênalti porque o goleiro se adiantou, mas aí eu estou beneficiando o infrator. Então na cabeça do torcedor do Inter é mais ou menos isso. Teve um pênalti, não o do time, teve um pênalti, o Internacional bateu, o Corinthians estava era contra o Corinthians, não era o pênalti do time, tá, pessoal? Estava lá, o goleiro do Corinthians se adiantou, mas o Inter fez o gol. E o juiz mandou voltar aquele pênalti para que o Corinthians defendesse esse pênalti. Essa é a cabeça do torcedor colorado. Eu também não consigo entender, mas estou tentando descrever para vocês aqui. Então, é isso que eles estão alegando. Segundo eles, não houve nenhuma interferência nesses jogos, e inclusive nos jogos em que o Corinthians perdeu, o juiz foi lá para roubar para o Corinthians. Já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. Agora, tem uma segunda questão que é, tá, mas por que que foi anulados os jogos, sendo que em todos os outros casos que nós tivemos no mundo, e até mesmo neste ano, né, pessoal? Neste ano, naquele ano de 2005, não foram só jogos da Campeonato Brasileiro da Série A que tiveram interferência, que o Edilson atuou, e mais um outro árbitro cujo nome não me lembro, eu vou colocar para vocês, que estavam envolvidos com essas loterias clandestinas pela internet. Houve jogos no Campeonato Paulista que dizem até foi onde mais houve interferência direta, na Libertadores e na Campeonato Brasileiro da Série B. Mas por que que só a Série A foi anulada? Olha, eu vou dar uma justificativa para vocês muito clara que na minha cabeça é bem simples. Eu acho que deveria ser simples para todo mundo entender também. Quando é revelado o caso, o Campeonato Brasileiro estava em plena rotação. Nós estávamos na 27ª rodada. Faltavam ainda 15 rodadas para acontecer. O Campeonato Paulista havia terminado em abril. A revelação veio no final de setembro, pessoal. A Libertadores já havia terminado. São Paulo campeão diante do Atlético Paranaense. E a Série B, ela estava correndo ainda. Então por que que não anulou a Série B? Prova que o Corinthians interferiu. Por que que não anularam da Série B? Pelo seguinte, a Série B aquele ano também com 22 clubes, o regulamento era o seguinte: os 22 vão disputar, né, jogos de ida, não de ida e volta, né, jogos de ida, né, apenas ah, um time enfrentando o outro, né, 10 jogos em casa, 10 jogos fora, 11 jogos em casa, 11 e 10 jogos fora, né? Os 8 melhores classificados vão para uma segunda fase, divididas em dois grupos. Divididos em dois grupos, os times se enfrentam, os 2 melhores classificados vão para uma semifinal, semifinal e final. Quando veio a revelação, nós já estávamos nessa segunda fase, já havia inclusive transcorridas 2 rodadas. Portanto, neste caso, se identificado fosse, você teria que voltar a jogos que iriam interferir em toda a sequência, eventualmente até na classificação para a segunda fase. Então, você teria que anular os 2 jogos da segunda fase, mais aqueles jogos, ter que ser remarcado eventuais jogos para que tivesse os novos classificados. Esses novos classificados seriam outros jogos, eventualmente diferentes cruzamentos, e a partir de então. Então, quanto que isso iria prejudicar, até inclusive em termos
de logísticas e de datas, né? Ah, mas podia ter feito. Podia, eventualmente sim. Mas, enfim. O fato é que foram remarcados os jogos da primeira divisão. O fato é que, quando teve a sugestão da anulação, nós tivemos vários clubes favoráveis, alguns clubes contrários. Clubes como o caso do Cruzeiro, vejam só que interessante o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro, nesses jogos que foram anulados, ele também teve dois jogos, ele havia vencido ambos. Não me lembro se era Ponte Preta e Vasco, ou Botafogo e Vasco, ou Botafogo e Ponte. Os dois jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro havia vencido ambos, ou Figueirense, não me lembro agora, vou colocar para vocês. Ele havia vencido os dois. Quando remarcado, ele perdeu um e empatou o outro. O Cruzeiro perdeu 5 pontos nessa brincadeira. O Cruzeiro, sim, pessoal, podia chorar, podia reclamar. Nunca vi um cruzeirense falar, meu Deus, porque aquele ano era nosso, aqueles 5 pontos que nos tiraram, tirou toda a motivação do time, o time, blá, 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 blá. Nós tivemos clubes que somaram mais pontos, não foi apenas o Corinthians. Nós tivemos clubes que não perderam pontos, como foi o caso do Inter, e tivemos alguns clubes que perderam 1 ou 2 pontos. São Paulo, por exemplo, né, havia vencido o Corinthians, no retorno empatou. O Santos havia vencido, no retorno perdeu. Quantos desses aí você vê reclamar, né? Quantos desses você vê fazendo um pleito? Quantos desses, quando da sugestão da anulação, eram totalmente contrários? Por que que eles não incentivaram uma paralisação, uma judicialização do campeonato, que eles eram contrários à anulação? Porque a anulação ela teve todo um depoimento, um período, né, entre os últimos dias de setembro, mais ou menos ali, dia 26 de setembro até 11 de outubro, foram ali umas 2 a 3 semanas em que eram reveladas situações e veio a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela anulação. A questão que o Inter está colocando não é nenhuma nem outra. A questão deles é: os jogos que foram anulados do Corinthians não deveriam ter sido anulados porque não teve interferência da arbitragem, portanto, o Corinthians não foi prejudicado e ele jogar novamente foi para favorecê-los. Vamos lá, que de novo a gente tem a futurologia interferindo em tudo. Os dois jogos remarcados do Corinthians contra São Paulo e Santos, que certeza o Corinthians tinha de ganhar esses novos jogos, sendo que para um e para outro o Corinthians estava numa seca. O Corinthians não venceu o São Paulo desde a final do Paulista de 2003 e não venceu o Santos também, acredito eu, que desde 2001 ou 2002. Então, tanto um quanto o outro, o Corinthians vinha numa fase muito ruim contra esses dois times. Eram times que jogavam um futebol também bastante ofensivo. Então, a chance do Corinthians reaver aqueles pontos não era grande. Era uma possibilidade apenas, né? Por que que não remarcaram o jogo do Corinthians contra times fracos em que ele havia perdido pontos bobos, né? Se fosse o caso para manipular, né? Para inventar, né, pessoal? Mas o fato é que esses jogos foram remarcados. Antes de eu chegar para a nossa conclusão, eu quero lembrar dois casos muito notórios do futebol mundial em que tivemos judicialização de campeonatos e falar sobre o que aconteceu com esses campeonatos também e sobre quão ridícula é a possibilidade do Inter querer dividir o título ou que fosse para pegar o título do Corinthians e o Corinthians passar a ser apenas 6 vezes campeão e o Inter passar a ser 4 vezes campeão brasileiro. Depois de 46 anos do seu último título brasileiro, o Inter tem a chance aí, né, de comemorar o Tetra, não é isso, pessoal colorado? O Baldasso falou que vai fazer festa. O Atlético Mineiro, quando foi reconhecido, o brasileiro de 37, o brasileiro de 1937 foi reconhecido, fizeram um foguetório na Independência. Que coisa lamentável, né, pessoal? É lamentável, vamos falar a verdade. Então, o que acontece? Eles querem comemorar esse título, né? O fato é, pessoal, que esses jogos que foram remarcados, vamos repetir, vamos trazer aqui o que que aconteceu com eles. Mas no Campeonato Francês de 1992/93, né, 93 para todos os efeitos, se você for lá, você vai ver quem que é o campeão, tá dito, não tem campeão. E na Série A de 2005, do Campeonato Italiano também, mesma coisa. Porque nesses casos, no de 93 é o mais interessante, porque houve suborno, tá?
da equipe do Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille subornou um time pequeno, cujo nome não me lembro, para que os jogadores fizessem o famoso corpo mole, né? Não prejudicasse ali o Marseille naquele jogo, dessem uma tranquilidade para que o Marseille, jogar a final da Champions, chegasse bem. E foi o que aconteceu. O Marseille ganha esse jogo por 1-0, vai à final da Champions e é campeão da Champions. O caso foi revelado, e o título do Marseille foi retirado. Perguntaram para o PSG, que foi vice-campeão por 2 pontos, na época a vitória valia 2 pontos, então se você tirar esse jogo, né, você eliminou o Marseille, 2 pontos, o PSG legitimamente seria campeão. O PSG recusou esse título. Então eu vejo o PSG, que é historicamente um time do tamanho do Internacional, né? Hoje ele é muito maior, mas ele é um time do tamanho do Internacional historicamente. Ele recusou esse título. E em 2005 nós tivemos que a Juventus ela interferiu de fato com apostas e tudo mais. O título foi cassado também, não foi dado para o vice-campeão e a Juventus passou para jogar a segunda divisão no ano seguinte. Então são dois exemplos de que, se fosse comprovado que o Corinthians manipulou aquele campeonato, e isso após o campeonato transcorrido, 20 anos depois, o título não passaria para o Internacional, o título não passaria para o Inter, e sim o Corinthians perderia esse título. A única coisa possível, se fosse comprovado qualquer outro tipo de interferência, seria esse. Mas nenhuma coisa nem outra, não é, pessoal? A verdade é que nenhuma coisa nem outra. Eu acho sinceramente que está bem explicado, né? Um campeonato que está em curso é diferente de um campeonato que já terminou. Um campeonato que já terminou, verificou-se que houve armações, manipulações, não há uma passagem não há uma transferência de título. Um campeonato que está em curso, o que melhor poderia acontecer, de fato, era a repetição dos jogos, porque aí você tira o fator tapetão. É importante lembrar do seguinte: eu vou falar sobre os jogos objetivamente bem no final desse vídeo. Vou deixar um trechinho de uma reportagem bem elucidativa. Mas, de novo, a argumentação que o Internacional está querendo utilizar agora é que não deveria ter sido anulados os jogos, que devem ser anulados os jogos que foram remarcados e mantidos os resultados originais, porque, segundo eles, nos resultados originais não houve comprovada interferência do árbitro, né, que teria recebido dinheiro para manipular aquele resultado e ocasionar a derrota do time que foi prejudicado, né? Traduzindo bem no juridiquês agora, mais simples. O Inter quer que valham os resultados originais, independente do que tenha acontecido, porque nunca foi anulado e remarcado os jogos, então deixa para lá e vale os resultados originais, porque os resultados originais vão favorecê-los. Só que eu quero lembrar aqui algumas coisinhas antes de terminar. Falar do senhor Esporte Clube Internacional, né? O senhor Esporte Clube Internacional foi campeão da Copa do Brasil de 1992 com um pênalti absolutamente inexistente diante do Fluminense na final. Mas aí eles não querem que haja qualquer tipo de mudança, né? E tampouco eu estou propondo isso. Estou dizendo apenas da incoerência. O Internacional era para ter sido rebaixado em 2002. Nós temos aí uma série de depoimentos de diretor do Paysandu, depoimento de jogador do Vitória, que no caso, o jogador do Vitória foi contactado para a famosa mala branca, né? Para eles forçarem ali, jogarem com mais raça contra o Palmeiras, né? Mala branca. E o diretor do Paysandu alega que jogadores do Paysandu receberam grana para facilitar para o Inter. Aí o senhor Fernando Carvalho, que é o presidente então em 2005, que foi o cara que trouxe isso, né? Me lembro de um depoimento dele lá no programa, acho que do Milton Neves, na época. Ai, é mais fácil levar a taça do Corinthians agora, levar a taça para o Corinthians agora. Isso ainda durante o campeonato, quando os jogos foram remarcados, muito antes do pênalti do Tinga e tal. É o cara que
é o baluarte aí da honestidade, né? Ele tem depoimento em programas lá dizendo de forma cômica, grosseira, que um dos diretores do Internacional foi para Belém, com uma pasta, daí pegou um táxi, perguntou para o taxista onde que residia o goleiro do Paysandu, porque ele estava com dinheiro para comprá-lo, e que esse boato se espalhou e o goleiro não foi escalado. Então, eles trazem de forma muito cômica porque supostamente não tem provas, né? E também não estou dizendo que o Inter comprou o Paysandu, apenas é a história que circula, né? O Internacional, em 1976, numa final diante do Corinthians, tem até um depoimento do ministro Alexandre de Moraes, né? Ele falando que para ele aquela bola não entrou. Um gol do Valdomiro de falta contra o Corinthians, a bola bate na trave e acerta a linha, ela não entra totalmente, mas pelo sim, pelo não, o Inter ganhou o jogo, né? Teve uma série de outras questões ali, pessoal, sobre essa final de 1976, mas essas aí, naturalmente, o Internacional não quer que se questione, né? Rebaixamento de 2002, final da Copa do Brasil de 92, final do Brasileiro de 76, para eles tudo legal, tudo certo, né? Mas eu já chego lá, o que eu quero trazer para vocês. O Internacional também não quer falar sobre situações, por exemplo, como essa daqui, ó, no Campeonato Brasileiro de 2018, né, documento da CBF, emitido pela CBF. Vou abrir aqui para vocês a matéria. Ainda na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, o Inter estava disputando o título naquela vez, né? O que que diz aqui o documento? CBF, anúncio da CBF. Inter é o mais favorecido e Palmeiras o mais prejudicado pela arbitragem brasileira. Aqui descreve todas as situações em que o Internacional havia sido beneficiado. Ele foi beneficiado um total de 5 rodadas, 5 situações, pênalti marcado incorretamente, que originou o seu gol, seu gol que foi validado incorretamente, né? O jogador tocou o braço na bola. Contra o Corinthians, um gol em impedimento. Contra o Vitória, um impedimento mal marcado que anulou o gol do Vitória. É, uma mão fora da área do jogador do Vitória, o juiz assinala pênalti. Então, quando é a favor do Inter, aí tá tudo legal. Em 2018 eles nem ganharam o brasileiro, né? Eles não ganham desde 79. Mas, então, aquele erro de arbitragem que os favoreceu em 92 na final da Copa do Brasil, o erro de arbitragem que os favoreceu na final do Brasileiro de 76, os erros de arbitragem que os favoreceram no Brasileiro de 2018, as eventuais manipulações, ou pelo menos as insinuações que os favoreceram no final das contas em 2002, faz parte, tudo faz parte. Quando os prejudicou, mesmo que o Corinthians não tenha sido autor da ação, ou tampouco o Corinthians tenha tido parte nas anulações dos jogos de forma objetiva, ou que nos jogos o Corinthians tenha sido prejudicado já. Vamos falar sobre isso, pessoal. Aí é um problema. Então, contra eles, tudo é perseguição, é manipulação. Maior roubo da história do futebol brasileiro que aconteceu contra o Internacional. Os que os favoreceram não tem problema. Mas eu quero lembrar aqui um caso bem notório. Vocês talvez tenham lembranças sobre esse cidadão aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma imagem desse cidadãozinho aqui. Vocês talvez lembrem, e aí eu já vou explicar a história, por que que eu estou trazendo à tona isso, e o que que isso tem a ver com o glorioso Esporte Clube Internacional. Vocês lembram desse camaradinho aqui? Deixa eu visualizar bem essa imagem, compartilhar para vocês. Lembram deste cidadão? Sandro Hiroshi, jogador do São Paulo Futebol Clube, alterou documentos, acho que é a questão da idade, né? Enfim, jogador irregular. O que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 99, né? O São Paulo venceu o Botafogo por 6-1, venceu e empatou com o Senhor Internacional por 2-2. Jogos em que este camarada esteve presente, né? Teve outros jogos em que ele esteve presente e tais times, Coritiba, o Gama, não foram beneficiados. Mas o que que aconteceu?
Entrando no Tribunal de Justiça Desportiva, o Internacional e o Botafogo. O Botafogo apanhou de 6-1 e o Inter empatou em 2-2. O Tribunal de Justiça Desportiva entendeu que aquela escalação do jogador era irregular e reverteu os pontos. Passou a decretar aquele jogo que havia sido 2-2 para o Inter e São Paulo, transformou num 1-0 para o Inter e pegando aquele jogo que deu 6-1 para o São Paulo, virou 1-0 para o Botafogo. Com isso, o Internacional escapou do rebaixamento em 1999. Tem um detalhe a mais, né? Que no jogo último do primeiro turno contra o Palmeiras, o Internacional entrou em campo com 14 minutos depois do início do jogo, porque já teria como controlar os resultados dos outros jogos. É, Quando fez 1-0, o gol do Dunga lá, que acho que nem chegou a tocar nele, mas ele se jogou ali, né? Quando fez 1-0, começou a apagar a luz do estádio, era duas bolas em campo. Esse é o Internacional. Só fugiu do rebaixamento, só não foi rebaixado em 1999 por conta de alterações de resultados no Tribunal de Justiça Desportiva. E é esse time que vem questionar, dizer que em 2005, com jogos que foram remarcados, o Corinthians não recebeu os pontos do São Paulo. Uma coisa seria assim, pessoal, se tivesse dado 3-2 para o São Paulo e 3-2 para o Santos, como foram os resultados originais, e daí decretassem lá no tribunal, não, não, o Corinthians passa a ser vencedor porque o juiz recebeu dinheiro e alterou os resultados. Aí eu até entenderia que haveria motivo para gritaria, mas o jogo foi remarcado. O Corinthians ganhou os pontos novamente na bola, diferentemente do que o Internacional fez em 1999, que para fugir do rebaixamento, porque com aqueles resultados originais, o Inter estaria rebaixado. E além de tudo, quanto interferiu no jogo, que eu já falei para vocês, né? A grande questão que se põe hoje é o Internacional, 20 anos depois, quer alterar um título porque simplesmente um juiz que é réu confesso, que recebeu dinheiro e que alterou os resultados, disse que se não tivesse sido remarcado, o Inter era campeão, o que é uma coisa mais do que óbvia. Agora, será que esses jogos não deveriam ter sido remarcados? Será que essa grana que ele recebeu, será que o Corinthians não foi prejudicado nesses jogos originais? E que, repito, teve a oportunidade novamente. O Corinthians enfrentou dois times que ele vinha tendo grandes problemas, times que haviam vencido ele. O que garantiria que o Corinthians venceria novamente? Se tivesse passado os pontos, eu até entenderia a gritaria, mas não, o Corinthians foi lá e ganhou. E a grande pergunta que fica é: será que o Corinthians não foi prejudicado diante nessas partidas? Eu vou deixar aqui para vocês apenas um lance no jogo que deu 4-2 para o Santos originalmente. Neste momento que eu vou mostrar a imagem, prestem atenção na imagem, observem e escutem o áudio claramente. Depois me digam, na tua convicção, torcedor de qualquer time. E aliás, eu quero fazer um parênteses antes de concluir. Eu fiz uma enquete perguntando se vocês achavam que não tem nada a ver, que o título do Corinthians deve ser mantido, se tinha que dividir o título ou se o Inter deveria ser campeão. 13 pessoas responderam e todas as 13 disseram que é pura bravata, chororô. E esse canal não é um canal de corintianos, pelo contrário, temos torcedores de vários outros times, inclusive palmeirenses e flamenguistas, que me acompanham aqui. E todos concordam que é pura bravata. O Internacional, antes de eu colocar o lance, ele não é campeão brasileiro de 2005, ele não é campeão de tudo, como ele já se promoveu. Eu fiz um vídeo, deixo para vocês na descrição. Ele é rebaixado em 1999 e por todas essas coisas somadas, o Internacional não é um gigante do futebol brasileiro. É um clube médio com bastante representatividade. Esse é o verdadeiro Internacional. Vão ficar muito mais tempo assim com esse jejum por conta dessa atitude que estão tendo novamente. Porque lá em 2005 o Inter ameaçou entrar na justiça e a CBF falou que o Inter perderia a vaga na Libertadores se assim o fizesse, por conta de toda a celeuma que já havia acontecido nos anos anteriores com justiça comum interferindo na desportiva.
Gostaram da justiça desportiva quando lhes favoreceu, não gostaram quando lhes prejudicou, sendo que, na verdade, não lhes prejudicou. Simplesmente foi dada a chance de que na bola o futebol prevalecesse. Fica aí então o vídeo para vocês e tirem suas próprias conclusões. 10 vitórias nos últimos 12 jogos, 5 seguidas. Quem seria capaz de parar a arrancada do Corinthians? Clássico sem polêmica não tem graça. Começou como falta, fora da área de Fabinho em Jô. Terminou como pênalti. Edilson Pereira de Carvalho não deu.